nada mais oportuno do que vir aqui a emissora Pois é. a Nativa FM para esclarecer os nossos ouvintes. Porque aquilo que não existia antes, quando passa a existir, as pessoas questionam, mas para que serve, não é? O que isso vai alterar na minha vida cotidiana? O que isso vai alterar na vida do nosso povo? Será que é mais um órgão que vai existir, mas sem uma função muito clara? Será que não vai ter um papel, né, importante? Então eu quero lhe dizer que eu prefiro partir dos problemas, como normalmente nós, como cidadãos somos. Normalmente a gente questiona a partir dos problemas, né, que nós enfrentamos diariamente. Então eu prefiro partir de fazer essa conceituação de trás para frente, considerando os problemas, muitos dos quais, muitas vezes nós verificamos que governos anteriores realizaram uma série de atividades que não resultaram precisamente no objetivo que se pretendia, foram distorcidas nas suas funções iniciais, dos seus objetivos, ou então caíram no esquecimento. Mas é sempre bom nós nos recordarmos desses fatos, porque todas as ações governamentais, elas, quando um governador implementa, você sabe que há gastos. Sem dúvida. A caneta de um governador, ela implica gastos públicos, ou seja, desembolso de dinheiro público para uma determinada atividade. E essa secretaria, ela veio para acabar o que a gente denomina popularmente de achismo. Sempre que o governador senta, né, na cadeira lá no Palácio do Buriti, no passado acontecia muito isso. O governador achava. E você sabe que muitos governadores vieram de fora, não tiveram a mesma oportunidade que nós, não é, Toninho? Aliás, todos eles vieram de fora, né, Nilton? Pois é. Todos eles vieram de fora, né? E o que acontece? O governador vem e resolve, ele acha que tal coisa é muito boa para Brasília, muito boa para o Distrito Federal. E aí são induzidos gastos, e depois disso, muitas vezes dá certo, mas muitas vezes não dá. E aí você tem, por exemplo, situações do passado, né? Você se recorda, por exemplo, naturalmente que a iniciativa foi muito boa, mas acabou não dando o resultado que se imaginava. É o caso, por exemplo, do polo de cinema. Sim. Você deve se Está recordar. abandonado lá esse polo de cinema? Pois é, o governador Aguinaldo agora, ele tem tomado a iniciativa de conduzir ele ao seu leito natural, né? Mas veja só, ao longo de todos esses anos foram feitos gastos, né, e naquela ocasião foram feitos gastos, e que acabaram, como você disse, aí nós recebemos agora nesse governo, no meio do matagal. Mas o dinheiro foi gasto, porque um governador, naturalmente, que ele achou, né, mais uma vez aquele achismo, né, sem uma análise estratégica. A mesma coisa aconteceu com o polo de modas. Você pode abrir o jornal de hoje pela manhã, qualquer um de nós. Se você abrir o jornal do classificado, você vai encontrar lá vendo apartamento em excelentes condições, polo de modas. Do Guará ali, né? Então, a secretaria seria, então, ela vai fazer um estudo das coisas que são viáveis, e toda vez que o governador der uma canetada, com certeza a gente vai ter um bom aproveitamento do dinheiro público, é isso? A função da secretaria, a estratégia, é bom dizer, ela é uma etapa anterior ao planejamento. Certo. O planejamento, ele diz como fazer, certo, qual o prazo, em quanto tempo aquilo vai ser realizado, quanto vai ser investido em cada ano, em cada mês. E a estratégia, ela diz o que fazer, certo? Quando tudo que você coloca na condição de, para atingir um objetivo, a gente considera que é estratégia. Veja só, por exemplo, só a título de exemplo, que pode, eventualmente, o nosso ouvinte devagar um pouco. Veja Campos do Jordão em São Paulo, é um exemplo muito bom para a gente aproveitar. Campos do Jordão é uma cidade que fica a 1.200 metros de altitude, montanhosa, meio friazinha. É verdade. E não se tem notícia que ali tenha grandes migrações ali de suíços, mas fizeram dali uma cidade suíça.
Ou seja, colocaram aquela cidade na condição de cidade suíça. E com isso a cidade ganhou, a população ganhou, e o governo, naquela ocasião, fez incentivos, deu incentivos fiscais. E vive do turismo, né, Campos do Jordão? IPTU, você vai lá, você bebe um vinho, um chá, você toma chocolate quente, você come fondue, você compra roupa de lã, você anda de charrete, anda a cavalo no meio das montanhas, enfim, criou todo um ciclo produtivo que foi útil à população, que deu uma cara à população, e com isso a gente denomina estratégia, quando você coloca algo na condição de. E aquela cidade foi colocada na condição de uma cidade suíça. E ela nunca foi uma cidade suíça. Ô Nilton, e qual seria a estratégia de Brasília? Pois bem. Já foi definida? Olha, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, ela teve a sua estrutura liberada agora em dezembro do ano passado. Ou seja, nós temos poucos dias de existência. Mas para esse ano nós estamos com uma agenda muito interessante. Nós estamos com uma agenda para as três pautas que nós denominamos pautas, 3 pautas que são extremamente úteis e que em médio e longo prazo podem trazer grandes benefícios para a nossa população.